Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas da ciência, mas para descobrir um capítulo que por muito tempo ficou ali, escondido. Vamos começar com uma pergunta que parece super simples, né? Daquelas de prova de biologia. Quem descobriu o segredo da vida? A resposta parece óbvia. Bom, a história que todo mundo aprende na escola, a versão oficial, digamos assim, dá o crédito para 3 cientistas: Watson, Crick e Wilkins. Eles teriam feito essa descoberta gigantesca em 1953, a da dupla hélice do DNA, que basicamente revolucionou a medicina. E claro, em 1962, levaram o prêmio Nobel por isso. Pois é, mas e se essa não for a história completa? É exatamente aqui que a nossa conversa de hoje começa. A gente vai olhar nas entrelinhas dessa história para encontrar uma protagonista que, olha, ficou totalmente de fora da foto da vitória. Então vamos lá, a missão de uma cientista. Nossa protagonista, Rosalind Franklin. É hora de conhecer a química brilhante, cujo trabalho era a chave para resolver o grande quebra-cabeça da vida. Olha só que jornada impressionante. Desde muito cedo, a Rosalind já mostrava uma determinação de ferro. Com apenas 15 anos, ela bateu o pé. Vou ser cientista. Isso numa época em que a própria família achava que não era carreira para mulher. Mas ela nem quis saber. Foi para Cambridge, fez seu doutorado e depois se mudou para Paris, onde se tornou uma expert numa técnica que era simplesmente crucial. E essa especialidade dela nos leva direto para o próximo capítulo da história. A gente vai para Londres agora, onde ela estava prestes a fazer algo monumental. O caminho para a descoberta, a fotografia 51. Tá, mas como é que alguém consegue, ver uma molécula de DNA que é minúscula? A técnica que ela usava se chama cristalografia de raio-x. O nome é complicado, eu sei, mas a ideia é genial. Pensa assim, é como tentar adivinhar o formato de um objeto só olhando para a sombra que ele faz na parede. E a Rosalind Franklin era simplesmente mestra nisso. O processo era super meticuloso. Tinha que cristalizar o DNA, depois disparar raio-x, capturar o padrão que eles formavam num filme e no final, com muita matemática, decifrar a estrutura. Era um trabalho, assim, de uma paciência e precisão absurdas. E depois de incontáveis horas de trabalho lá no King's College em Londres, ela conseguiu. Ela tirou a imagem que seria a peça mais importante de todo esse quebra-cabeça. A famosa fotografia 51. Uma imagem tão nítida, tão reveladora, a resposta que todo mundo procurava estava bem ali. Essa foto não era só uma imagem bonita de laboratório. Ela foi a prova definitiva. Sabe aquela peça que faltava? Era essa. Ela mostrava, sem sombra de dúvida, a estrutura em dupla hélice. Uma coisa que o Watson e o Crick até tinham uma teoria, mas provar que era bom, nada. E aqui que a história toma um rumo bem diferente. Um ponto de virada crítico. A gente entra num terreno complicado de colaboração, competição e, bom, uma grande injustiça na ciência. A grande pergunta é, como é que o Watson e o Crick tiveram acesso a essa foto? Existem 2 versões principais. Uma diz que o colega da Rosalind, o Wilkins, mostrou a foto para o Watson, talvez achando que era um dado que podia ser compartilhado. A outra versão, fala em apropriação. Diz que o Watson viu a foto sem o conhecimento e sem a permissão dela, antes que ela mesma pudesse publicar as próprias conclusões. Mas, no fim das contas, não importa tanto como eles viram a foto. O ponto crucial, o que realmente choca, é este número aqui, 0. Esse foi o número de vezes que o nome de Rosalind Franklin foi citado no artigo deles de 1953. Os dados dela foram a base para um trabalho que ganhou um Nobel, e ela não recebeu um único crédito por isso. E o mais triste de tudo é que Rosalind Franklin morreu muito jovem, em 1958, com apenas 37 anos. Ela se foi sem que o mundo reconhecesse a contribuição gigantesca que ela fez. Ela nunca soube o impacto absurdo que o seu trabalho teria para toda a humanidade. Mas a história dela não termina nessa tragédia. Pelo contrário, agora a gente vira a página para o capítulo final, o legado de Rosalind Franklin. E vamos ver como o impacto do trabalho dela, que por tanto tempo foi invisível, molda o nosso mundo até hoje. A descoberta da estrutura do DNA não foi só algo acadêmico, sabe? Abriu portas para revoluções da medicina que salvaram e ainda salvam milhões de vidas. Coisas como a produção de insulina para diabetes, o projeto Genoma Humano, até tratamentos super modernos e personalizados contra o câncer. Tudo isso começou ali, com aquela foto. Hoje, felizmente, a história é outra.
O reconhecimento, mesmo que tardio, veio. Rosalind Franklin é celebrada não só como uma cientista fantástica, mas como um verdadeiro símbolo de integridade e um modelo, uma inspiração para tantas mulheres na ciência. E acho que nada resume melhor o pensamento dela do que essa frase da própria Rosalind. A ciência e a vida cotidiana não podem e não devem ser separadas. Isso nos lembra perfeitamente por que essa história toda importa tanto. A ciência não é algo distante, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, no final, a história de Franklin é um convite, um desafio para a gente olhar com mais atenção, para questionar a história oficial. E fica a pergunta no ar: que outras histórias a ciência ainda precisa recontar? Quantas outras figuras essenciais que foram esquecidas ainda estão por aí, esperando para serem redescobertas? E aí, gostou desse fato? Então curta, compartilha com seus amigos e me segue. Vou trazer sempre mais histórias e curiosidades que você não vai querer perder.